36 mil visualizações em um único vídeo. Foi o que eu tive, foi o que eu alcancei de visualizações em um dos vídeos que eu fiz. Tá lá no meu TikTok, quem quiser é só dar uma olhadinha lá, Ednardo Passos, esse é o meu perfil no TikTok. E nesse vídeo, que teve mais de 36 mil visualizações, foi um vídeo onde eu falei sobre aquela questão onde 4 carretas estavam carregadas com doações e os caminhões começaram a ser barrados numa fiscalização da NTT. E por que eu resolvi comentar sobre isso? Para quem não sabe, meu nome é Ednardo, eu falo de Belo Horizonte. Eu trabalhei como fiscal da NTT nos últimos 13 anos, então tenho bastante experiência, inclusive já trabalhei em balanças de pesagem veicular. E a gente vem percebendo que está ocorrendo várias questões dentro da NTT, dentro da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A própria diretoria da agência abriu um grupo de trabalho específico para auxiliar em questões internas, conflitos internos que estão ocorrendo ali entre os próprios servidores. O sindicato, que é o Sinagências, que é o sindicato hoje responsável por várias carreiras de várias agências reguladoras, inclusive a ANTT, abriu também vários processos, tem processo por assédio moral, também investigando aí as condições de trabalho ali dentro da agência, que, na minha opinião, né, a opinião de muitos colegas, são situações desrespeitosas, degradantes, até mesmo desumanas que ocorrem dentro da agência, situações que chegam a configurar um verdadeiro desrespeito à dignidade da pessoa humana. E só para você entender, para servir de exemplo, para você ter noção, dimensão, por que eu resolvi postar isso aqui no canal Terapia de Renascimento e por que isso envolve uma questão de saúde mental e até mesmo de sanidade mental de muitos colegas, eu posso citar aqui 2 casos que me marcaram muito. O primeiro caso foi de um colega, que todo mundo falou que esse colega surtou, após ele participar de uma operação, e ao chegar nessa operação, a empresa de ônibus Gontijo foi lá e pagou o hotel de todos os fiscais. Mas esse colega que todo mundo falou que ele surtou, que é uma das pessoas mais honestas que eu já conheci na vida, esse cara não aceitou que pagassem o hotel para ele, ele ficou puto. Na verdade, parece que no meio da confusão lá, a empresa acabou pagando o hotel dele sem a vontade dele, ou seja, ele não concordava com aquilo, ele achava que ele tinha que pagar o hotel do bolso dele, ele não tinha que aceitar aquele favor ali da empresa. E eu concordo muito com esse colega, né? Mas o fato é que esse colega, isso acabou desencadeando nele ali um surto psicótico, esse colega meio que surtou ali, e ele passou por essa situação. Além desse caso, existem inúmeros outros casos parecidos, essa questão da captura, né, de as empresas oferecerem favores para servidores públicos, isso ocorre em todos os níveis, né? Aí, recentemente, a notícia de um presidente da República que recebeu um colar de 16 milhões de dólares, né? Eu mesmo, quando fui chefe, né, várias vezes as empresas me convidavam para ir em almoços, em jantares, em restaurantes caríssimos de Belo Horizonte. E eu acho que a gente está numa fase, gente, que a gente tem que falar isso, a gente tem que colocar isso, mostrar a verdade para as pessoas, porque no dia de amanhã vai ser você que vai passar no concurso, você vai sofrer esse tipo de assédio. Então você tem que estar preparado e pronto para saber dizer não, para estabelecer limites, né? Até porque isso é proibido por lei. Então receber certos tipos de favores, certos presentes, isso é contra a legislação, tá? Em regra, em geral, deve-se recusar esse tipo de coisa, não aceitar favores ou qualquer tipo de vantagem, como cargos para familiares, esse tipo de coisa. Eu acredito nisso, apesar que a realidade mostra outra coisa, né, que a maioria das pessoas se submetem a isso, e a gente acaba não construindo uma sociedade justa, uma sociedade cheia de desigualdades. Isso ocorre também nas universidades federais, nas empresas estatais, nos órgãos públicos, nas autarquias, nas agências reguladoras, né? Então eu sou a favor de um mundo justo, de um mundo democrático, onde as coisas ocorram por meritocracia. Mas enfim, existe um outro caso também que eu quero citar aqui, de uma colega jovem, que eu tive a oportunidade de trabalhar pessoalmente com ela em Brasília, e essa colega foi afastada por problemas mentais, e essa colega, ela surtou a ponto de, ao receber o salário da NTT, ela não aguentava nem mais falar a palavra NTT, e essa colega ela foi aposentada por invalidez, por questões de saúde mental. E às vezes tem gente que me questiona, né, por que eu saí da NTT? E se eu continuasse lá, eu ia surtar também, gente. Era a minha saúde, eu cheguei a ter um burnout. Eu cheguei a dar entrada para tirar a minha licença saúde, né? O servidor ele tem direito à licença saúde, mas eu não consegui, eu fui barrado pela perícia, a perícia falou que eu estava bem. Em seguida, eu entrei com um processo também para entrar com uma licença para interesse particular, que é uma licença que o servidor público tem direito, mas ela ocorre no interesse da administração, ou seja, é o meu chefe que vai saber se eu mereço ou não essa licença, e isso aí vai envolver a vontade da administração, vai envolver talvez interesses políticos, né? É engraçado que tem gente que consegue essas licenças facilmente na NTT, né? E alguém que está passando ali
por uma situação um pouco difícil, não consegue. Então, você tem uma politicagem hoje invadindo o coração dos órgãos públicos, das autarquias que deveriam ser independentes, órgãos isentos, imparciais, e isso acaba não ocorrendo. Então essa minha fala aqui é para mostrar para vocês, né, o que essa questão toda tem a ver com a saúde mental das pessoas, né? Que tipo de pressão os servidores hoje que estão na NTT estão sendo submetidos, né? Para você que não sabe, quando um servidor da NTT está numa balança, tem empresa que processa diretamente o fiscal. Isso não deveria ocorrer porque a própria Constituição Federal, ela fala isso, gente. Se um servidor ele comete ali alguma falta, se envolve algum acidente, ocorre algum incidente com ele estando em serviço, o correto é a empresa ou o cidadão processar o órgão, e o órgão, se necessário, se ficar comprovada a culpa, ele vai fazer um processo ali contra o fiscal. Tá? Mas quando o fiscal está na balança, ele é diretamente responsável por algumas decisões. Então, quando eu digo aqui que eu bato na tecla que estando ali numa balança de fiscalização é o fiscal que é responsável, ele que é a autoridade, é porque infelizmente na prática ocorre isso. Eu mesmo já me envolvi em um acidente de trânsito, né, dirigindo uma viatura, onde eu tive que tirar do meu bolso, do meu sustento familiar, pagar advogado para me defender no processo. Porque a Constituição Federal ela não foi respeitada. Esse processo foi um processo de um acidente que ocorreu em 2014 e a audiência foi ocorrer em 2022. Então foram 8 anos. Toda vez que eu precisava me manifestar nesse processo, eu tinha que arcar com honorários à parte, porque eu fui tratado como um réu dentro do processo. A NTT era um réu e o Ednardo era outro réu. Então, se eu não me manifestasse, eu poderia ser considerado revel. Então, quando você vai à revelia, tudo que falam contra você, você tem que aceitar, porque você não se defendeu. Então, eu optei por desembolsar, né, e pagar advogado e me defender ali quando foi necessário, para não caracterizar a revelia. Mas eu considero um grande absurdo, né? E eu lembro que, se eu não me engano, foi em 2019, quando foi promulgada uma resolução da AGU, da Advocacia Geral da União, dizendo que os servidores tinham que ser assistidos nos processos em que eles figuravam ali como parte interessada, que o servidor tinha direito a um procurador da AGU. Eu fiz o requerimento, segui toda lá a burocracia, e a AGU me deu uma resposta. A resposta da AGU foi que, como eu já tinha um advogado constituído no processo, que eu não teria direito a fazer ali, a ter essa assistência da AGU, porque eu já tinha um advogado particular, como se fosse uma escolha minha, né? Como se eu tivesse tido aquele advogado ali, como se eu tivesse contratado advogado, porque eu queria, porque era uma escolha minha. Não, eu estava passando dificuldade ali para poder arcar, eu estava tirando o sustento dos meus filhos, né? Dos meus 3 filhos, para pagar advogado para me defender de uma coisa que ocorreu no serviço. Né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Hoje eu não tenho mais esse tipo de pressão na minha vida porque eu pedi exoneração, né? Eu não consegui a licença saúde, não consegui a licença para interesse particular, então eu pedi exoneração e cada um segue a sua vida. Mas a grande lição que eu quero trazer aqui é que vários colegas hoje que estão na NTT, eu quero deixar aqui o print, ó, da matéria do sindicato, né? O Senagense está investigando tudo isso, para que as pessoas não sejam submetidas a esse tipo de pressão, a esse tipo de assédio, e isso afeta profundamente a saúde mental. Eu tive a sorte, tive assim, o privilégio de encontrar técnicas terapêuticas como a terapia de renascimento, como a hipnoterapia, que é o uso da hipnose para fins terapêuticos, e encontrei nessas técnicas um acolhimento tão grande, né? Um nível de acolhimento, um nível de amorosidade, de compreensão. Eu pude ser eu mesmo, né? E perceber que eu não precisava ficar ali dentro de um órgão público, e apesar de ganhar um excelente salário, um salário que seria o sonho da maioria dos brasileiros. Vou até deixar aqui um print também do meu último contra-cheque para vocês verem. E o que eu tenho a dizer é que, assim, gente, dinheiro não é tudo, né? A minha liberdade hoje, ela não tem preço. Felizmente, eu pude encontrar esse acolhimento e isso foi tão profundo para mim que eu fiz uma escolha de vida, uma escolha de me tornar terapeuta em renascimento. E eu também uso a hipnoterapia, né? Eu uso a hipnose aí nos meus tratamentos. Então, isso é algo maravilhoso. Se eu pudesse dar um conselho para os colegas que estão hoje dentro da NTT, procurem se cuidar, procurem olhar para dentro de vocês, procurem perceber se estar hoje dentro da NTT faz sentido para você, para a sua família, e se fizer sentido, saiba que não é brigando, não é batendo de frente que você vai conseguir alguma coisa. E eu trago aqui a diferença entre lutar e brigar. Você hoje é uma pessoa que você está brigando contra o sistema ou você está lutando? Porque a luta ela ocorre de forma inteligente. Ela deixa de lado a raiva, essa raiva que você sentiu quando o seu chefe te assediou.
Eu já fui chamado de ladrão dentro da NTT, poderia ter abrido um processo criminal, poderia ter sido agressivo com a pessoa que me chamou de ladrão dentro da NTT. Fui chamado de ladrão porque eu pertencia na época à diretoria de um sindicato. Olha isso. Mas eu relevei, né? Pratiquei o deboísmo, né? Levei de boa. Mas o que eu digo para você, colega, hoje que está dentro da NTT, respira fundo, olha para dentro de você e se fizer sentido para você continuar aí dentro, lute com as armas corretas. Vai meditar, vai fazer uma terapia com hipnose, com renascimento, PNL, programação neurolinguística, mindfulness, playfulness, existem inúmeras outras técnicas, meditação, yoga. Cara, vai se cuidar. Essas técnicas são muito simples, elas são eficazes, elas vão te trazer a calma e a tranquilidade que você precisa para você lidar com esse momento difícil e para ter o discernimento, a força, a coragem para poder lutar contra essas pessoas que estão aí dentro. Você não vai conseguir resultado brigando, batendo de frente, denunciando. Sabe por quê? Quem vai analisar essa denúncia depois, sabe quem são? São os dinossauros que estão aí na corregedoria há séculos. Pode pegar aí, vai lá e ver o nome da responsável hoje pela corregedoria da NTT, quem é a mesma de 10 anos atrás. Então são as mesmas pessoas, são as mesmas figurinhas, tá? Então, eu quero trazer essa palavra aqui para você, né? Fazendo esse link, né? Por que eu comecei a falar sobre esse assunto, né? Começou lá com uma carreta, um caminhão indo para levar as doações lá para o pessoal do Rio Grande do Sul que está em necessidade, está em calamidade, gente. Eu sei, eu sinto muito, eu ajudei, eu fiz doação, eu tenho a minha responsabilidade também. Só que eu percebi que era hora de trazer à tona também essa questão, o lado do fiscal, as pessoas apedrejando lá o fiscal que fez a multa e tudo mais. E o fiscal nem estava ali no posto, né? Tem gente que nem sabe disso, mas a NTT, ela hoje opera as balanças de pesagem veicular de forma remota. Ocorre uma fiscalização remota, então não tem fiscal ali. E então quem cuida de todo o trâmite ali da documentação são os operadores da balança, o que, na minha opinião, é uma atividade que deveria ser exercida por um agente de Estado, né, por um fiscal de carreira, um servidor de carreira. Então, gente, mas muita gente ficou apedrejando ali o fiscal, culpando ele. Pô, esse cara não tem coração. E não é, gente, pode ser que tinha familiares dele lá, mas ele estava cumprindo o trabalho dele ali. E as pessoas continuam jogando pedras, né? Bom, então eu finalizo esse vídeo aqui com essa minha mensagem para você se cuidar e para você continuar a sua luta aí de uma maneira lúcida, com muita lucidez, com muita sabedoria e com muita coragem, tá? Mas principalmente isso, não adianta bater de frente, que só bater de frente aí, cara, não vai adiantar nada. Então, naquilo que eu puder ajudar aí, hoje a gente se coloca aí como voz aí, né, dos colegas servidores aí da NTT. E mais uma vez eu espero ter contribuído aí com essas reflexões, né, de uma certa forma, também denunciando. As pessoas não sabem, né, que tem colegas aí aposentando por invalidez, por problema de saúde mental dentro da NTT, né. Aí quando você vai ver o clima organizacional, você tem um chefe autoritário descendo a porrada em todo mundo e ninguém faz nada, né, e o diretor-geral, que é quem podia tomar uma atitude, também não toma atitude nenhuma, né, tá preocupado lá em colocar a esposa dele em outro órgão. Então é isso. Eu espero ter colaborado aí mais uma vez. Valeu!